As funções exponenciais são as equações exponenciais como sendo um f de x. f de x igual a uma equação exponencial. É simplesmente isso. Lembrando sempre que o b, a base, precisa pertencer aos reais, o b precisa ser maior que zero e diferente de 1. Se for 1, na verdade, teremos a função constante, igual a 1. Então, poderia até ser 1, mas não ficaria muito interessante, né? Foi tirada essa possibilidade. E é crescente quando b é maior que 1 e decrescente quando b está entre 0 e 1. Bem importante essa parte também na visualização dos gráficos. O que seria uma função crescente? Função crescente é, para todo x1, por exemplo, maior que x2, a f de x1 é maior que a f de x2. Não coloquei aqui, né, mas acho interessante essa definição. Talvez eu escreva aqui e mande para vocês depois. É só lembrar, se o x aumenta, o y aumenta. Se o x diminui, o y diminui. Mas a gente vai sempre olhar quando o x aumenta, o que acontece. Porque se quando o x aumenta, o y diminuir, então teremos o caso do b entre 0 e 1. A função será decrescente. Mas isso tem que ser válido para todos os valores de x, pertencendo ao domínio. Então, se em algum ponto a curva fez aquele Szinho, né, subiu e desceu, ela já não é mais infinitamente crescente ou decrescente. Ela é em partes de um jeito, em partes do outro. Nas funções exponenciais, elas sempre serão crescentes, do começo ao fim, quando a base for maior que 1. E de modo análogo, quando a base estiver entre 0 e 1, ela sempre vai ser decrescente. Então, ela sempre vai diminuir. Para cada x que aumentar, o y vai ser menor. O gráfico da f de x igual a b elevado a x, que é um dos pontos bem importantes também nessa parte, eu vou falando que tudo é importante, né? Explicado. Enfim, eu sintetizei os principais pontos aqui. É bem fácil de ser construído. E assim como vários outros gráficos, geralmente a gente usa uma tabelinha, né, de pares ordenados, x, y, com pelo menos 2 pontos para construir o gráfico. Nas retas, a gente já sabe que com 2 pontos é fácil de construir o gráfico e pronto, acabou. Não precisa de mais. Aqui, da mesma forma, com 2 pontos, como nós já saberemos o comportamento dela, fica fácil de desenhar no gráfico apenas com 2 pontos. Mas, em geral, na prática, para ficar melhor de desenhar na mão, é melhor colocar 3 ou mais pontos. Em geral, a gente pega o 1, o 0, um negativo, um positivo, um maior, um menor, em geral os inteiros, né? Enfim, é bem direto, bem fácil realizar esses gráficos. Até não falei muito na outra parte de funções, mas esse método aqui sempre é válido, né, para construir funções. Algumas precisam de mais pontos, outros menos. Principalmente dependendo do grau das funções polinomiais, por exemplo. Mas pode-se aplicar sempre ele para construir os gráficos. E sempre o mesmo formato. Aqui coloquei entre parênteses o símbolo da Nike, que é aquela curvinha, né? Um lado crescendo e o outro fazendo a bordinha. Vocês vão ver, eu acho que essa definição, essa exemplificação não é tão clara, mas nos diagramas fica mais fácil de visualizar. E a imagem é igual os reais positivos, exceto zero. Então, aquele símbolo do R com mais embaixo significa os reais positivos. E aquele que era para ser um asterisco em cima, não consegui colocar aqui da melhor forma possível para vocês, mas dá para entender, acho. É exceção do zero. Então, a gente exclui o número zero. Então, da forma de conjunto explícito, y pertencente aos reais, tal que y maior que zero. Vejamos agora um exemplo gráfico. Conforme vimos que a imagem é sempre maior que zero, então não precisamos colocar os eixos x e y centralizados. Podemos colocar o eixo x sempre lá para baixo, o mais para baixo possível, visto que não vai ter nada embaixo dele. E, nesse caso, temos o b maior do que 1, então é uma função crescente. Veja que para cada x maior do que o x anterior, por exemplo, menos 1 é maior que o menos 2. O y, o valor correspondente da f de x, será maior, desculpe, porque é uma função crescente, que a f de x do x anterior. Então, a f de menos 1 é maior do que a f de menos 2. No caso aqui, pela tabela,
meio é maior do que 1/4. E assim sucessivamente para todos os x. Então vamos comparar o 0 e o menos 2. Ó. Então a f de 0 é 1 e a f de menos 2 é 1/4. Comparando a f de 2 e a f de 1. F de 2 é 4, f de 1 é 2. Então 4 é maior do que 2. Então para todo x maior do que o x anterior, a f desse novo x, desse x maior, vai ser maior do que a f do x anterior. E o comportamento da Nike, conforme vocês viram aí, é uma coisa que tende ao infinito. Ela vai explodir ali. Então, quanto mais os valores de x eu colocar ali, mais alto vai ser o y. E ela cresce muito rápido. Essa é a função com maior força, digamos assim, de crescimento. Com maior inclinação, né? Igual a gente estava visualizando alguns exemplos. E também é importante salientar que ela nunca vai encostar no eixo x. Lembrando que a imagem é sempre maior que zero. Então, a reta horizontal y igual a zero, que está sobre o eixo x, o eixo das abscissas, desculpe, ele vai ser... nunca vai ter um ponto ali que encosta nele. Então, ele é chamado de assíntota. Assíntota é aquela reta pontilhada, invisível, que a gente apenas tem em mente na nossa cabeça, e nunca vai... nenhum ponto da função chega nele. Então a função vai se aproximar, vai tender a ele, que a gente chama isso, aproximar ao máximo, igual ali a gente tem o ponto f de menos 2 é 1/4, é bem próximo do zero, e quanto menor for o número, né, mais negativo ele for, mais próximo do zero vai chegar, mas nunca vai encostar. É bem próximo dele, é chamada assíntota. É o y igual a zero, a reta do eixo das abscissas. O domínio é os reais, a imagem é os reais positivos não nulo. Beleza? Outro exemplo agora com a base entre 0 e 1. Então é uma função decrescente. Se x2 é maior que x1, então a f de x2 é menor que a f de x1. Podemos visualizar nesse gráfico que ela sempre vai diminuindo. Qualquer valor de x que eu pegue depois de um valor anterior será menor do que a f desse valor anterior. Às vezes ficar falando isso parece meio confuso, né? Melhor ver visualmente aqui. Então, a f de 2 é menor que a f de 1, a f de 0 é menor do que a f de menos 1, e assim sucessivamente. Quaisquer dois pontos por pegar acontece. Então, conforme vimos, essa é uma função decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, por exemplo, meio, ela vai ter esse comportamento, a curvinha da Nike vai ser virada desse lado. Ela vai tender ao infinito quando x tender ao menos infinito, e ela vai tender a zero, através da assíntota y igual a zero, quando x tender ao infinito positivo. Eu acho que vocês estão vendo a imagem espelhada, né? Então, infinito positivo é para cá e negativo para lá. Passamos agora para o próximo, logaritmos.